Ora, muito bom dia, boa quarta-feira e cá estamos nós neste fantástico quarta frequência da Rádio Voz dos Açores. E hoje eu estou com particular alegria, porquê? Porque eu tenho na minha frente nem mais nem menos que o ícone, eu digo mesmo, o ícone do teatro açoriano, Belarmino Ramos. E pelo menos eu vou falar numa visão muito pessoal desta pessoa. Quem é para mim o Belarmino Ramos? É daquelas figuras, numa fase inicial em que nós vemos na televisão, é daquelas figuras que crescem connosco, fazem parte da nossa família por nós as vermos, por fazer companhia aos serões, ou seja, são tão família quanto nós porque estamos todos no mesmo sítio acolhedor, no mesmo sítio em que só estão mesmo os da família e, no entanto, tem a televisão com aquelas pessoas que acabam por fazer parte integrante da nossa vida. E eu cresci assim. No entanto, lá está, sou natural de São Miguel, mas quando vim para a Terceira, eu nem sei como é que senti o corpo quando disse: eu não acredito que eu estou a ver, eu estou a tocar e eu estou a falar com aquele grande senhor que só o via na televisão. E hoje em dia, para mim, é, além de uma referência como pessoa, um percurso que realmente é de louvar e um marco incontornável do nosso mundo do teatro. E estou eu e tenho o prazer realmente de poder senti-lo como realmente amigo. Ou seja, isto é, numa cabeça que hoje em dia tem 34 anos, isto é qualquer coisa como de memorável, de realmente agradecer por ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o grande Belarmino Ramos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado e por essas palavras tão elogiosas, talvez imerecidas. E também deixe-me manifestar também o apreço que tenho por si e pelo seu contributo que tem dado à cultura, à educação e sobretudo à educação pela arte, que é uma coisa que é importante que os nossos governantes aprendam de uma vez por todas, que é importante, quando é importante a educação pela arte. E é um prazer estar aqui consigo. Eu é que agradeço imenso, agradeço mesmo todos os momentos que nós nos cruzamos, nem que seja na rua, a dizer: bom dia, professor Belarmino! É sempre muito, muito bom. E nós aqui vamos o quê? Já toda a gente está cansada de conhecer quem é o Belarmino Ramos, mas eu queria muito revelar outro Belarmino sem ser aquele artista que nós conhecemos no palco. Ou seja, fale-nos de um Belarmino Ramos quando começou o seu percurso de vida. Já estamos a falar ali de uma infância já mais consciente. Como é que era? O que é que gostava de fazer? Quais os sítios costumava ir? É natural de onde? Muito bem. Eu sou natural do Topo, da ilha de São Jorge, que trago sempre presente, como costumo dizer, no bolso do coração, que é um lugar onde se transportam as coisas de que nós gostamos mais. Fui criado numa família muito modesta, ligado à agricultura, os trabalhos do campo, ordenhar as vacas, a tratar de todos os serviços agrícolas que era preciso fazer, porque eram meios de subsistência. Mas tive uma infância feliz. Meus pais eram pessoas, não tinham uma formação académica, mas eram pessoas com muita ternura, com muita entrega à educação dos filhos, da família, e estavam sempre presentes. Isso foi um pilar fundamental no equilíbrio emocional e para também crescer como pessoa. Depois, mais tarde, fui estudar para a Horta, onde lá terminei o liceu, e depois vim para a Terceira, aqui, para o curso de magistério que aqui existia. E foi aí que eu travei conhecimento com o teatro, embora tivesse algumas referências já, sobretudo relacionado com os bailinhos e com as danças de carnaval, que é se calhar podemos falar nisso, é uma grande manifestação do teatro popular que há aqui nesta ilha.
E foi também nessa altura que conheci o Álamo Oliveira, que foi meu professor no magistério na disciplina optativa de teatro. Porque eu já tinha um bichinho, porque o meu tio Venâncio Correia era, naquela altura, que chamava-se o ensaiador das comédias e dos atos de variedades lá no topo, e esse bichinho, ouvi-lo ensaiar, fui crescendo, chegava a casa, era rapaz, e tentava imitar as personagens que tinha visto na peça, portanto havia já um bichinho ali que depois foi crescendo, e quando comecei no Alpendre foi-se dilatando cada vez mais, e felizmente não morre, só vai morrer comigo. Nós realmente, como estamos a ver, é muito difícil separar aquilo que o professor Bellarmino faz para a pessoa em si, porque realmente eu comecei a falar como pessoa, quem é que era como pessoa, e rapidamente saltamos para o teatro. Sente que aquilo que nós decidimos fazer na nossa vida com amor, com paixão, torna-se grande parte daquilo que nós somos. Sim, sem dúvida. É preciso uma entrega, que não é uma entrega só pelo facto de ser, ou de ser professor, ou de ser... Há uma entrega que vem de dentro, que é espontânea. Mas também é preciso gostar daquilo que se faz. Por exemplo, se eu tenho uma entrega muito grande na minha profissão, porque gosto de ser professor, gosto de lidar com as crianças e de as ajudar a crescer por dentro, porque essa é talvez a forma mais difícil de crescer, porque crescer por fora qualquer erva daninha cresce, não é? Mas crescer por dentro é talvez a fase mais interessante, e a parte mais interessante de ajudar a educar, isto é, um termo latino que é educere, ajudar a conduzir para fora de. E esse é o meu desafio permanente. Mas é preciso essa entrega espontânea, não é preciso fazer esforço, porque ela nasce, vem de dentro, vem do coração. Quando nós vemos o professor Bellarmino, e é o que é hoje em dia, graças aos diversos trabalhos que já fez com imensa qualidade, e sempre que falamos no seu nome, as pessoas revelam carinho pela pessoa em si, que ora alguém se lembra da personagem X, outras pessoas lembram-se da personagem Y, às vezes até dizem frases que são típicas de determinada personagem, e nós vemos aqui realmente um caminho que chegou até onde chegou graças a um trabalho com muita qualidade. Consegue dizer quais os trabalhos e dentro destes muitos, quais dos trabalhos que lhe deram realmente maior prazer e que lhe ficaram na memória? Eu gostei muito do trabalho que fiz para a televisão, como já referiu. Foi uma experiência muito interessante, e daí talvez a televisão, que é aquela caixa mágica e mexeriqueira que entra pela casa das pessoas dentro e que nos transporta para lá mesmo que as pessoas não queiram. E foi um trabalho muito interessante, mas para gostar é realmente o teatro, porque essa é uma outra forma de ser e de estar perante as pessoas, é ter a presença do público ali, a olhar para nós, a respirar quase no mesmo espaço em que nós estamos, a olhar-nos, a avaliar-nos, e esse desafio é importante para o ator, quer dizer, é a razão de ser do teatro, porque ninguém faz teatro para as cadeiras, e, infelizmente agora tem que ser um bocadinho assim, mas a presença, o público é a razão do espetáculo, e esse dá muito gozo, a partilha e ver crescer o espetáculo, a partilhá-lo com os meus colegas de cena, a ver crescer a emoção das personagens, mas a suprema partilha, o supremo gosto do teatro, para mim, é a partilha com o público. Essa que para mim é que é o gosto supremo. Então pode-se dizer que dos vários trabalhos que fez, consegue guardar todos na memória, ou tem um ou outro que venha assim no dia, numa determinada hora, e pensar no assunto? Todos eles foram importantes para mim, porque foram sempre formas de crescimento, porque eu tive a felicidade de trabalhar inicialmente com o Álamo, que foi, digamos, a alma do Alpendre, o rosto do Alpendre, e a partir dessa altura que o
Alpendre nasceu em 1976, nunca mais foi igual o teatro nesta região, porque o Álamo trouxe-nos um arejamento em relação ao tipo de teatro que nós estávamos habituados a ver, e trouxe-nos autores, textos, passando pelo teatro do absurdo, que foi para nós, para mim e para os que trabalharam nessa altura comigo também, com o Álamo, uma forma de crescimento. E depois a variedade de papéis que eu tive que fazer ao longo destes anos, já lá vão muitos, uma variedade de papéis, inclusivamente fazer de mulher, um espetáculo inteiro sem desmanchar o personagem. Tudo isso foi foram experiências muito interessantes, foram de crescer. Houve peças, enfim, que me marcaram mais, sobretudo no início as peças que o Álamo escreveu, e que nós representámos. Foi uma viragem da forma de ser, de estar no palco. E isso foi um crescimento enorme que me ajudou e que me tem ajudado até hoje, pela diversidade. Eu acho que um ator deve fazer diferentes papéis. Os franceses tinham aquela ideia do emploi, o ator, o emploi, que era aquele indivíduo só fazia aquele papel. Eu acho que e era bom, mas é como um indivíduo que é muito bom a pregar um prego, mas só sabe pregar um prego. E portanto, na minha opinião, é importante que o ator tenha um leque muito variado de papéis, de personagens. Essa é uma forma de o ajudar a crescer também como ator. Nós, como estamos a falar do seu percurso, do seu crescimento, e certamente ainda não me disse o nome específico de algum trabalho, mas vamos aqui ouvir uma coisa, a ver se recorda do nome deste trabalho. Oh, viola encordoada com 15 cravos de aposta, minha pera acinturada, minha maçã da bem posta. Tem dos pontos douradinhos, tens os espaços de luto. Cada prima é uma flor, cada cravelha é um fruto. No florão da minha viola pus uma tira de espelho, para ver de quando em quando se estou novo, se estou velho. Minha viola de luxo, minha enxada de cantar, meu instrumento de fogo, caixinha do meu chorar. Então, que trabalho foi este? Um poema de Vitorino Mésio. Eu não me recordo agora bem onde é que estava inserido num espetáculo que eu já não me recordo qual era. Eu já disse esse poema várias vezes, vários poemas de Vitorino Mésio. Na antiga RDP tinha um programa de rádio que me parece que disse esse poema. Não tenho bem certeza. Nós vamos ter que desvendar esse mistério com o Hildeberto, porque assim que ele soube que o professor Bellarmino vinha cá, ele disse logo que tinha aqui uma coisa, uma surpresa que já tem rios de anos e que realmente ainda está aqui guardado lá está, com o carinho que o próprio Bellarmino vai deixando nas pessoas. E o que é que eu vejo? Além de um ator, nós temos uma pessoa realmente com um coração bom, coisa que hoje em dia é muito difícil de nos cruzarmos. É com um coração bom, alguém que está sempre disposto a fazer... Está bem, por amor, é válido a arte, mas que se predispõe ao outro. Como é que foi tendo esse crescimento? Foi o teatro que lhe fez assim? Ou sempre foi boa pessoa, digamos assim, desde que se conhece? Meus pais, felizmente, foram-me educando valores, como a amizade, a solidariedade, a entrega também às outras pessoas, e esses valores foram crescendo comigo também desde muito novo. O respeito, a honestidade, esses valores foram crescendo comigo e, portanto, depois também a minha vida
profissional, a relação com os alunos e o teatro, é evidente que nos ajuda a crescer muito. O teatro é a arte mais coletiva que existe. É uma arte de partilha, sem os outros atores, a não ser que seja a fazer monólogo, que é uma coisa que eu não gosto muito. É uma arte de partilha e uma arte coletiva, porque ali também encontramos todas as artes possíveis, desde a dança, a música, a pintura, todos estão presentes no teatro. E esta partilha permanente de experiências e ao fim e ao cabo vamos crescendo amizades entre as pessoas, laços afetivos. Isso é muito importante para nos alicerçar também e valorizar cada vez mais os nossos valores, os valores que nós temos e que defendemos. Não é? Optou pela área da educação para poder transmitir estes princípios? Sim, eu tenho tentado fazer isso, não é? Ao longo. É evidente que o professor não pode fazer tudo sozinho, a escola não pode fazer tudo sozinho, os pais têm que ter um contributo importante nessa área, porque ao fim e ao cabo os alunos passam mais tempo com a família do que passam na escola. Mas é importante essa ação do professor. É aquele pequeno ditado que ensina-me, eu esquecerei, mas envolve-me e eu aprenderei. Portanto, esse envolvimento que é importante fazer na educação. E é importante também que os nossos governantes, e sobretudo as pessoas ligadas à educação, que aprendam e aprendam a valorizar o professor. Aprendam a valorizá-lo, a importância que ele tem na educação das crianças, na educação deste país. E os professores muitas vezes não sabem a força que têm. Os professores, se quiserem, podem paralisar este país, não é? Exato. E é preciso os nossos governantes darem cada vez mais importância aos professores. Isso é uma tarefa que os sindicatos têm vindo a ter ao longo desses anos, com pequenas vitórias sempre, felizmente. São pequenas vitórias, mas vão-se acrescentando para se tornarem em maiores vitórias. E essa importância que é preciso dar ao professor cada vez mais. Porque ele tem uma importância muito grande na formação da sociedade, ao fim e ao cabo. São crianças que são alicerces para o futuro. Exato. Se nós pudéssemos olhar realmente, a arte é um meio privilegiado de educar. E neste caso, e olhando nesta perspectiva, se o professor Belarmino pudesse fazer uma hierarquia das artes, colocaria o teatro em primeiro lugar antes da literatura, antes da música, antes da pintura? Qual era a ordem que faria, por exemplo? Eu colocaria o teatro. Porque no teatro, o teatro também, falou em literatura, o teatro também é uma forma de ler, não é? É uma forma de pintar, é uma forma é uma arte da expressão. Não é? Mas, neste caso, eu tenho, na escola, há muitos anos, tenho orientado a disciplina de expressão dramática. Essa expressão dramática é, dentro daquelas aulas, há tanto crescimento interior, tantas capacidades que as crianças têm adormecidas dentro de si e que é preciso e é importante para o seu crescimento pessoal desenvolver, desde a capacidade de trabalhar em grupo, até uma forma de se conhecerem melhor a si próprios, a afetividade, tudo isso, trabalhar o corpo, trabalhar a voz, trabalhar a respiração, trabalhar a dicção. Essas são formas de crescimento que servem para outras áreas. É difícil, por exemplo, um aluno responder bem a uma pergunta de um texto, seja ele de matemática, seja ele de geografia, seja do que for, se não souber ler e entender o que lá está escrito. Portanto, o teatro, neste caso, na minha área, a expressão dramática,
E também já fiz teatro, sobretudo com os anos mais avançados, como o 3º e 4º ano, já fiz muitas peças de teatro na escola, outras adaptei e fiz com eles, e escrevi também com eles pequeninas peças. Isso foi uma experiência enriquecedora para mim e para eles, naturalmente. Ainda hoje, alguns que já têm hoje 20 e tal anos, e me aparecem às vezes com miúdos pela mão, perguntar se eu não me lembro dele. É evidente que 10 anos ou 15 em cima de mim, não, mas de uma criança de 10 anos, com mais de 10 anos em cima, já é difícil nós. Mas fico muito contente quando eles me encontram na rua e vêm falar comigo. Portanto, alguma coisa ficou dentro deles. Isso é muito gratificante. No verso que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto. No mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida dá lugar à sapateia. Oh meu bem, oh chamarina, meu alento e vai e vem, vou embarcar nesta dança sapateia. Oh meu bem. Se a sapateia não der para acalmar minha alma inquieta, estou para o que der e vier nas voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateia, eu quero contradizer o aperto desta bruma que às vezes me quer vencer. Oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai e vem, vou embarcar nesta dança sapateia. Oh meu bem, oh meu bem, oh chamarrita, meu alento e vai e vem, vou embarcar nesta dança sapateia. Oh meu bem. O teatro, pelas muitas experiências que promove na vida das pessoas,
criamos mesmo uma ligação afetiva. E eu estou a falar nisso pela oportunidade que nós tivemos nós, Grupo de Teatro Infantil Galáxia, tivemos a oportunidade de ir à Ilha Graciosa e na altura tinha falado com o professor Belarmino para fazer a voz off, ou seja, é daquelas voz off que entra e é como se a pessoa lá estivesse, por isso era a pessoa ideal. E isto para dizer o quê? Nós fomos à Graciosa, na altura com a peça Bruxas em Quarentena, e eu conheci uma outra parte daquela pessoa que eu já admirava, que era a parte do humor. Ou seja, nós tivemos um serão inteiro a rir até doer a barriga com o professor Belarmino. E eu queria muito, muito, muito pedir-lhe para partilhar connosco aquela anedota que é tão teatral da Lázaro. Que nós, além de estarmos a ver a personagem, nós estamos a ouvir, nós estamos a nos deliciar. Realmente o Belarmino é daquelas pessoas que ao nascer enriqueceu o mundo e onde existe está presente e marca a diferença. Nós estamos a falar de miúdas que tinham na altura 9, 10, 11, 12 anos e que hoje em dia, quando nós falamos, nós ainda nos rimos dessa situação. Estavam adultos e estavam crianças, todos a comungar do mesmo sentido de humor, da mesma presença que invade a pessoa, mas de uma maneira tão agradável. Quer partilhar connosco esta anedota do Lázaro? Eu fui um bocado apanhado agora de surpresa, que não vinha a contar com isso. Eu sempre gostei de... Muitas vezes até no Alpendre ficávamos lá depois a fazer algum serão, eu contava algumas anedotas e nessa altura também tinha a mania de imitar algumas personagens, figuras públicas. O Lázaro não é propriamente uma anedota, é um texto que foi criado pelo Marcolino Candeias há muitos anos, e que ele contava isso como ninguém, porque enfim, era uma coisa que ele tinha pensado e recriado sobre uma situação bíblica, que era a ressurreição de Lázaro, e então ele adaptou isso aqui à Ilha Terceira, e que era, digamos, contada por possivelmente um imigrante que tinha estado nos Estados Unidos da América, e depois contava essa história como se fosse uma parte, uma peça de teatro. E eu agora fui apanhado um bocadinho de surpresa. Se calhar vamos passar para outra coisa e depois daqui a bocadinho eu ver se eu tenho essa história, porque desde a Graciosa que nunca mais falei no Lázaro. Então, vamos tentar avivar a memória, não através do Lázaro. Lembro perfeitamente do grito da mulher, Lázaro! E vamos cá ver se esta faixa aqui lhe faz lembrar alguma coisa. Se vierem perguntar, diga que não estou, que não existo, que nunca existi. Há engano certo, deve ser na porta ao lado. Diga que morri, que não comerei mais, que estou tentando morrer de saudade. Quero lancetar meu coração serenamente, pensando em minha terra, meu pedacinho de pátria, chorar um estranho prazer, recordar sem nada de sonho a minha casa, ver pregar-se em mim o pequeno enxame de meus amigos, pais, familiares sem fim, e ficarmos todos formigando sobre o mel da chegada, refrescar meus lábios de vinho de cheiro, azul celeste e sol, minha garganta seca como torrão. Quero sufocar a mão fechada deste quarto,
no fumo ausente de meu cigarro tonto, como se estivesse em Angra no café, dizendo palavras, rolando em espirais, sem nada, 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 mas com pequenos golos e muita amizade, construindo o tempo e a política e o poema e a noite e a vida. Se vier alguém, diga que nunca fui nem estive, diga que fugi, que montei o Pégaso e vou a correr na montanha russa, como se de súbito me tornasse tão menino que o mundo coubesse em mim. Se vier alguém, diga que estou na casa velha a cuidar dos netos, à vinha com meu pai, que é doutor nisso, que estou nas monteiras, acariciando o eucalipto grande que plantei em miúdo. Diga também que fui aos touros, a um lugar qualquer. Eu estou numa tasca, bebendo uma cerveja gelada, molhada, estorricando amendoim e favas torradas com os dentes saudosos. Diga ainda que sempre estive lá, nunca me ausentei, que tenho a boca seca de tanta saudade, que hoje é dia do Budo e tenho os olhos a arder com 40 graus de iluminações e arraiais, muitas raparigas passeando com os pés apertados nos sapatos novos que não sentem com o gosto da festa, a música a tocar, muitos rapazes de fora e foguetes fazendo namoro, piscando a aceleração das motorizadas, muita festa, muita alegria. Por favor, diga que não estou. Diga a mim próprio que não existo. Mas diga de modo a convencer-me. E então? Não... Vamos revelar de onde é que veio estes... Mais uma surpresa. E fico contente por isso estar registado, que não me lembrava já. Já foi feito há muito tempo. Foi, já descobrimos. Poema extraordinário do meu saudoso amigo Marcelino Candeias. Poema de saudade ardente. Eu tenho tido o prazer de dizer poemas de gente muito boa, não só como pessoas, mas como artistas, como poetas, e um deles foi o Marcelino. Já disse também muito do Álamo, do Vasco Pereira da Costa, do Urbano Betancourt, de Vitorino Mésio, enfim, muita gente que eu gosto muito de dizer poesia, e tenho tentado também nas minhas aulas na expressão dramática trazer isso para os alunos. Aliás, uma das formas de trabalhar, por exemplo, a respiração e a dicção é talvez mais fácil começar por pequenos poemas para trabalhar isso com os alunos. Era importante ver mais recitais de poesia, divulgar a nossa poesia, e temos coisas tão boas, tão bonitas. Era importante fazerem-se recitais de poesia, mesmo de uma forma informal, em pequenos serões, onde se possa tocar música e cantar, musicar poemas e dizê-los. Eu tenho vontade disso acontecer, e espero que, passando esta pandemia, que felizmente há de passar, nos voltemos a reencontrar para este tipo de coisas, porque isto é tão saudável, tão bom, os laços de amizade que se criam, da afetividade que se cria, e depois da partilha também de conhecimentos, que se calhar um traz um poema que o outro não conhecia, e esta partilha de coisas é uma forma de muito crescimento. E isto enriquece também o ator, porque o ator, a figura do encenador, em termos históricos, em termos da história do teatro, é uma função recente.
Antes disso, geralmente o ator mais velho da companhia, que trabalhava com os outros mais jovens, e com toda esta evolução da técnica, sobretudo com a invenção da lâmpada elétrica, começou a criar-se a consciência de que realmente o encenador era uma figura importante, porque tem concepção global do espetáculo na sua cabeça, e chamando assim as várias artes que o teatro precisa para funcionar. Mas o ator é para mim o senhor da cena. Podemos fazer teatro sem texto, sem o espaço convencional do teatro, podemos fazer sem utilizar sequer a voz, podemos fazer sem guarda-roupa específico, mas sem ator é que não podemos fazer isso. Não é possível fazer. E por isso essa valorização do ator, este crescimento que passa também por dizer poesia, que é uma forma muito boa também de ajudar o ator também tem que desenvolver capacidades, que elas não nascem. Ele tem muito jeito, não? Mas pois, um jeito é importante, mas o ter um jeitinho para o teatro é importante. Mas é preciso trabalhar muito. Não é só. Ele tem muito jeito. Não é? O teatro, o talento é importante, mas o teatro é sobretudo uma questão de trabalho. É preciso trabalhar muito. Quando as pessoas estão sentadas comodamente nas suas cadeiras, numa plateia, a ver aquela peça de teatro, não fazem muitas vezes uma ideia do trabalho que deu para chegar ali, não é? E é por isso que o ator tem uma importância extraordinária. E eu gostava muito que se começasse a pensar em criar, continuar como uma galáxia tem vindo a fazer, com esta gente tão jovem que sai, por exemplo, do primeiro ciclo e que se calhar teve alguma experiência ali, mas que depois é uma coisa que morre por ali. E às vezes há miúdos que revelam já algum talento e alguma vontade de continuar a fazer, mas depois esbarram com o teatro. Devia ser uma disciplina obrigatória e criar-se estruturas para que ela funcione bem. A disciplina da expressão dramática e o teatro nas escolas devia ser criar-se estruturas como se criam, por exemplo, para a educação física. Está a perceber? Que é obrigatório, e tem professores destacados para isso e tudo. Não, a expressão dramática deveria ser uma forma de aposta muito grande na educação. Neste momento nós vemos o teatro como uma extracurricular. E realmente eu também sou da mesma opinião que o professor Belarmino, mas dentro do trabalho que tem vindo a ser feito, posso dizer que já valeu a pena os 8 anos de trabalho que tenho feito junto dos miúdos, porque inclusivamente um deles já se encontra a fazer formação académica em teatro. E claro que isto é como nós dizemos, já valeu a pena. Sim. E realmente o teatro não deveria de ser visto como algo, se der tempo eu vou, se não der tempo eu não vou. Devia de ser mesmo obrigatório ter o seu espaço na escola, porque se nós criamos espaço para tudo e mais alguma coisa, por que não olhar e dignificar a arte como forma de ensino transversal? Sim. E isto é um caminho que parece que ainda estamos a anos-luz daquilo que já se faz há imensos anos nos países mais desenvolvidos. Sim, exatamente. Nós estamos muito parados nesse sentido, muito para cá da linha que era preciso pisar e ultrapassar. Noutros países que onde isso está tão desenvolvido e tão faz parte da educação, faz parte dos currículos, claro. E isso tem que existir, tem que passar a existir. E espero que outras vozes se levantem a favor de uma implementação desta disciplina, porque, como já referi, na expressão dramática podem estar ali presentes outras artes, não? Conjugarem-se ali, desde o professor de música, o professor de educação física, o professor de artes plásticas, de educação visual. Tudo isso se pode conjugar numa disciplina de teatro ou de expressão dramática. Isso era tão importante. Eu ficava tão contente se isso acontecesse algum dia. Mas enfim. Mas
Mas pode ser que sim, e para lá caminhamos porque há um Belarmino, porque vai havendo uma Flávia, porque vai havendo várias pessoas que lutam por aquilo que realmente defendemos que vale a pena, porque se outros já fazem, se já vimos resultados, porque é que somos só nós a ver, não é? Eu queria lhe falar um bocadinho no ponto de situação em que se encontra agora. Quando o professor Belarmino olha para trás e para o seu percurso, tanto a nível de escola, junto dos mais novos, junto dos mais velhos, e o seu próprio percurso, olha para este caminho com orgulho, com amor próprio? Não digo propriamente com orgulho, mas com muita satisfação deste percurso que tenho vindo a fazer, da partilha que tenho tido com os meus alunos. Tem sido um percurso que me deixa feliz, porque sinto perfeitamente que os ajudei a crescer em vários níveis. No nível afetivo, aquela satisfação de chegar, que agora não pode acontecer, mas chegar e receber aquele abraço logo de manhã, de virem a correr para mim, o abraço que eu preciso, se calhar, e eles também precisam, que se calhar vai ser o único que eles têm naquele dia, dos desabafos que podem ter comigo, da confiança que depositam em mim para que isso também aconteça, porque são coisas às vezes de alguma intimidade, da forma como os vejo depois, o trabalho que tenho vindo a fazer com eles, a nível da expressão, no sentido de depois isto também ter algum benefício para outras disciplinas, nomeadamente na área da língua portuguesa, da interpretação de um texto, do ritmo de leitura, de tudo isso. Das festas que nós fazemos no final do ano e ao longo do ano, das peças de teatro que tenho ensinado com eles. Todo esse percurso me deixa feliz. Este ano vou reformar-me, mas reformo-me com aquela sensação de que... Missão cumprida? Sim, um pouco. Sim. E a nível é evidente que nós temos a sensação que poderíamos ter feito melhor ainda em algumas coisas, mas talvez, às vezes também as circunstâncias, os espaços, os lugares onde nós estamos a trabalhar, talvez também não são às vezes propícios, mas é preciso, e tenho tentado fazer isso, reinventar as coisas como aqui que nós temos. Porque, por exemplo, uma aula de expressão dramática não é preciso ter coisas sofisticadas, nem uma peça de teatro que se faz com os miúdos. É preciso ter, enfim, material muito sofisticado, nem guarda-roupa. O guarda-roupa também reinventa-se, o espaço reinventa-se. E esse desafio permanente que é... Eu agora estou a fazer com um quarto ano nas aulas de expressão dramática. Vamos utilizar o guarda-roupa que tenho lá, que fui buscar aqui e acolá, e vamos readaptar aquilo para criar situações dramáticas de improvisação, não é? A nível da linguagem verbal e não verbal, que é uma das áreas da disciplina da expressão dramática, e esse percurso deixa-me satisfeito. Eu agora, quando me reformar, estou a pensar em reunir uma série de trabalhos e de exercícios, de jogos que uns inventei, outros adaptei, e publicar um livro para deixar aos meus colegas como sugestões de trabalho. Eu ia exatamente falar neste assunto. O professor Belarmino, no início do ano passado, nós tivemos a oportunidade de falar e entregou-me uma série de textos que foram adaptados. E há uma coisa que eu continuo a agradecer, eu sinto-me muito pequenina e lá está, perante o professor Belarmino, eu sinto-me minúscula mesmo, uma pessoa com um percurso gigantesco. Não é assim, tem feito um trabalho extraordinário também. Eu agradeço imenso e vejo que o facto de ter falado comigo e dizer, olha, eu estou a pensar fazer uma coletânea com vários textos tradicionais e estão adaptados todos para textos dramáticos. E então convidou-me para fazer a parte da ilustração, mas reportando para o guarda-roupa como auxílio. Ou seja, este livro está para sair para breve.
já está todo estruturado, mas a verdade é que entre uma coisa e outra e uma situação que se instala a nível social, claro que o destaque que nós pretendemos para esta obra, precisamos de outro desafogamento. E a verdade é que eu continuo-me a sentir tão grata por ter falado comigo e atribuir maior valor, e também a questão de algum receio de não falhar, porque é uma responsabilidade realmente acrescida. E vendo todo este percurso, quando olha não só para a parte do ensinar os miúdos, mas também para o seu contributo para o teatro açoriano, consegue dizer missão cumprida? Ou pensa, é lá, isto ainda há muito para fazer? É exatamente isso, há muito para fazer. No percurso do teatro nós nunca temos, costumo dizer, é como uma cultura, não é? A cultura não tem, é uma coisa infinita, não é? É como uma escada e cada dia nós subimos um degrau. Vamos subindo um degrau ao longo e uma escada que interminável até à morte, não é? E este percurso que eu tenho vindo a fazer, que já lá vão uns aninhos, não? Quantos são? São 44. De forma que este percurso que tem sido enriquecedor para mim e possivelmente com as pessoas com quem tenho trabalhado, porque isto é um enriquecimento, não é individual, é coletivo. E esse percurso, essa caminhada não termina quando eu deixar a escola ou quando deixar o teatro. Eu vou continuar a acompanhar isto e a crescer como ator. Tenho feito alguns trabalhos de encenação, enfim, mas não sou encenador. Tenho feito alguns trabalhos no Alpendre, encenar e fora do Alpendre, mas sobretudo no Alpendre, como estou agora a preparar uma peça para o 25 de Abril. E gosto de dirigir atores e de trabalhar com eles, e tenho que lhes agradecer a confiança que depositaram em mim para eu os dirigir, para orientar as peças que tenho orientado. E quero continuar a crescer assim, não só fazendo teatro, mas lendo e vendo outros trabalhos de outros grupos, e era uma das coisas que eu também gostava de deixar aqui, é a necessidade das entidades com responsabilidades a nível da dinâmica cultural de conseguirem que os grupos de teatro se encontrem, porque aprende-se teatro sobretudo fazendo e lendo, mas aprende-se muito vendo também, trocando experiências, vendo a forma como um encenador resolveu determinados problemas de cena, como é que conseguiu enfim, pegar naquele texto, porque há uns anos atrás os atores, estou a falar há muitos anos, representavam praticamente seguindo a didascália que lá estava no texto, não é? As indicações que o próprio autor dá. Mas depois chegou-se à conclusão, e ainda bem, que o texto produzido pelo autor, depois, quando chega às mãos do encenador, é outra coisa, como que lhe pertence. Há dramaturgos que ficam lavados do diabo quando se alteram as coisas que eles lá têm escritas, ou as indicações que eles lá têm. Mas não, um encenador pode ter outra visão das coisas e pegar naquilo como um pretexto. Um texto pode ser um pretexto para fazer outras coisas. E eu gostava muito que houvesse esta possibilidade. A gente sabe a dificuldade, porque somos um arquipélago, mas a possibilidade de nos encontrarmos mais vezes, de podermos fazer digressões, e esta peça agora que o Alpendre tem em cena, que são só 2 atores, A Solidão da Casa do Regalo, do Álamo Oliveira, era uma das peças importantes para fazer digressões. Se calhar outros grupos de outras ilhas vinham aqui também à terceira, e o Alpendre de disponibilizar o seu espaço para... Isto era tão importante.
reencontrarmos, falarmos do teatro, das dificuldades, dos pequenos sonhos que cada grupo tem. Isso era tão bom, tão bom. São desejos de alguém que viveu no teatro, que é muito conhecedor do teatro, que dedicou toda uma vida a este projeto. Com muita pena nós estamos a chegar mesmo ao fim deste programa. É claro que 1 horinha com o Blarmin Ramos é o quê? 1 segundo? Comparativamente com tanto que tem para sempre para partilhar. Mas lá está, nós terminamos sempre o nosso Quarta Frequência com uma mensagem de felicidade, e é mesmo isso: quem segue o seu caminho, quem segue os seus desejos, os seus sonhos, quem tem a capacidade de roubar os obstáculos e seguir em frente, consegue atingir aquilo que nós vamos ouvir pela voz da nossa Carla Lopes Gomes, uma mensagem de felicidade. Coragem. Coragem é a palavra de eleição. Na tua vida, muitos avanços, recuos ou pausas dependerão da tua dose de coragem e da tua predisposição para enfrentar a mudança. Coragem e mudança são 2 palavras que imperarão no teu caminho de mãos dadas, porque caminhar implica improvisar, alterar, adaptar, enfrentar, ultrapassar. Porque caminhar é viver, viver é aprender, e aprender implica crescer. Quando caminhas, por vezes és obrigado a mudar de direção, porque se impõem obstáculos que te impedem de avançar na direção que pretendias. Por vezes, esses obstáculos contribuem para descobrires outros caminhos bem melhores. Por vezes, o menos bom que as circunstâncias da vida te obrigam a enfrentar são o fio condutor para o que de melhor desfrutarás no teu percurso de vida. Pensa que às vezes a revolta das marés rouba os grãos de areia da tua praia, mas de outras vezes a energia dessas águas tão imensas deposita no teu areal muito mais do que pequenos grãos de areia. E assim terminamos. Muito obrigado, professor Blarmin Ramos. Agradeço mais uma vez o ter cá estado. No fundo foi um pretexto para estar um bocadinho consigo, que nós já não nos víamos há imenso tempo. É verdade, é verdade. E pronto. Eu fico muito grato pelo convite que me dirigiu, e desejo também continuo no seu trabalho extraordinário que tem vindo a desenvolver com gente muito jovem. E gostava de ver essa gente jovem continuar a fazer teatro e se calhar alguns deles que os pudesse levar para o Alpendre para trabalharem comigo também, contracenar com eles, que é sempre... Eu fico muito contente de ver gente jovem a fazer teatro. E isso eu estou a ficar velho e, portanto, gosto muito de ver essa gente jovem a continuar a fazer teatro. E continuem a fazê-lo com amor, com paixão, mas que não se esqueçam também da família. Sobretudo, não se esqueçam, aqueles que fazem teatro, não se esqueçam que é preciso também. Conciliar. O teatro é muito exigente em termos de tempo, e é preciso retirar tempo à família, aos amigos, mas estou a falar especificamente agora na família. É preciso ter tempo também para a família, ou valorizar o tempo que se tem com eles, não se esquecerem disso. E façam teatro, façam expressão dramática, façam teatro. E um grande abraço. O professor Blarmin falou-nos já por 2 vezes na questão do fim do percurso, ou quando eu morrer. Eu vou-lhe dar uma informação. É porque não vai morrer de certezinha. Com o trabalho que já deixou aqui feito, pode ir
para onde nós todos vamos, mas garantidamente que vai ser alguém que daqui a 500 anos certamente ainda vamos estar a falar. E é isto que vale a pena fazer e é isto que nos traz, se calhar, o nosso propósito, sermos úteis para nós e para todos os outros. E desta maneira terminamos o nosso Quarta Frequência de hoje. Muito obrigada a todos por terem cá estado connosco e até uma próxima